Dê uma olhada nessa notícia. Inquérito sobre respiradores volta ao STF e cai nas mãos de Dino. Agora eu vou explicar essa história para você, mas para isso eu recomendo que você esteja sentado. Vamos lá. Durante a pandemia, período que até hoje é utilizado pelos militantes de esquerda como objeto da narrativa de que as mortes que aconteceram no Brasil foram por culpa do governo anterior, um grupo de governadores dos estados do Nordeste tomou uma atitude completamente controversa. Em 2020, o Consórcio Nordeste, um bloco que havia sido criado no ano anterior para ser um instrumento de integração entre os 9 estados da região, pagou 48,7 milhões de reais para uma empresa em um contrato de compra de 300 respiradores. Os problemas, no entanto, começam na própria empresa que recebeu essa quantia, que na verdade era apenas uma intermediária do negócio e não tinha absolutamente nenhum histórico que pudesse lhe dar um mínimo de credibilidade para um contrato como esse. Mesmo assim, o Consórcio Nordeste pagou o valor do contrato de forma adiantada. Quem eram os governadores dos estados que compunham o consórcio na ocasião? Bom, dos 9, 4 eram do PT. E desses 4, 3 tornaram-se ministros do governo Lula a partir de 2023. Rui Costa, da Bahia, Camilo Santana, do Ceará e Wellington Dias, do Piauí. Só que além dos petistas, ainda tem mais 2 de outros partidos que se tornaram ministros de Lula também. Renan Filho, do MDB, de Alagoas, e Flávio Dino, do PCdoB, do Maranhão, que foi ministro da Justiça no governo Lula e depois foi indicado pelo próprio Lula para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, cargo que ele ocupa hoje. O presidente do consórcio, naquele momento, e principal responsável pelas decisões, era o governador da Bahia, Rui Costa, que hoje é o ministro da Casa Civil, por sinal. O resultado dessa compra não poderia ser outro. Os respiradores, que foram pagos antecipadamente, nunca foram entregues. Ou seja, os cidadãos que precisavam fazer uso desses equipamentos, mesmo tendo ajudado a pagar por eles, afinal, todo o montante era de dinheiro público, nunca puderam utilizá-los. As vidas que poderiam ter sido salvas com esses respiradores não foram salvas. Ao longo das investigações, a Polícia Federal já descobriu que a empresa que recebeu esse pagamento adiantado esvaziou suas contas em um intervalo de apenas um mês, transferindo todo o valor para diversas pessoas e empresas que não tinham qualquer ligação com o contrato, e esses terceiros ainda pulverizaram esse valor através de novas transferências para outros destinatários. A PF descobriu também que parte desse dinheiro foi usado para compra de carros, caminhão, pagamento de faturas de cartão de crédito, entre outras coisas. Só que as decisões relacionadas a esse caso, até o momento, são totalmente contrárias àquilo que se esperava. Em abril desse ano, por exemplo, o Tribunal de Contas da União decidiu inocentar Rui Costa, que era o governador da Bahia e presidente do Consórcio Nordeste, e Carlos Gabas, que era o secretário executivo do consórcio, das suas responsabilidades sobre a aquisição. Mas a pior parte ainda está no inquérito com as investigações da Polícia Federal. Em 2023, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, inicialmente determinou que o processo fosse enviado à Justiça Federal da Bahia. Só que, recentemente, nesse ano de 2025, os ministros do Supremo Tribunal Federal mudaram o entendimento da Corte sobre o alcance do foro privilegiado. Essa decisão, por sinal, foi o que fez com que, coincidentemente, aquele inquérito contra Gilberto Kassab, presidente do PSD, caísse nas mãos de Alexandre de Moraes novamente, e justamente quando Kassab havia manifestado apoio ao avanço da anistia aos presos do 8 de janeiro no Congresso. Por sinal, agora que a poeira baixou e Kassab deixou de ser do interesse de Moraes, o Procurador-Geral da República pediu o arquivamento deste inquérito. Enfim, por conta dessa mudança de entendimento do STF, a Justiça da Bahia encaminhou o inquérito da compra dos respiradores para o STJ, que é o responsável por julgar governadores. Só que nessa última terça-feira, 27 de maio, o STJ resolveu devolver o processo, que corre até hoje sob sigilo, ao STF. E a relatoria do caso caiu justamente nas mãos de Flávio Dino. Pois é, Flávio Dino era um dos governadores integrantes do Consórcio Nordeste quando o fato ocorreu, foi também, enquanto ministro da Justiça, colega de Rui Costa no governo Lula e agora será o responsável justamente sobre esse caso. Enquanto isso, toda essa turma segue chamando de genocidas os seus opositores. Agora, o caso dos respiradores está longe de ser o único a cair nas mãos mais convenientes dentro do Supremo. As decisões relacionadas à presidência da CBF, por exemplo, passaram a ficar por conta de Gilmar Mendes, que é sócio do IDP, que tem um contrato milionário
com a CBF. Alexandre de Moraes acabou de assumir, por exemplo, o inquérito recém-criado para investigar Eduardo Bolsonaro por sua atuação em uma suposta articulação nos Estados Unidos contra o próprio Moraes. E por falar nisso, se você acha que o problema está só na Suprema Corte, me permita lembrar aqui que a Associação dos Juízes Federais do Brasil publicou uma nota nessa semana, logo após o anúncio do governo dos Estados Unidos de uma nova política de restrição de vistos para autoridades que sejam coniventes com a censura, defendendo Alexandre de Moraes, usando a mesma narrativa de atentado à soberania nacional. Da mesma forma, a OAB publicou uma nota alguns dias atrás também defendendo Alexandre de Moraes, com base exatamente nas mesmas narrativas. Agora eu pergunto, quem é que poderá nos salvar desse completo alinhamento em prol dos tiranos?